diretoria desta convenção. Para mim é um prazer estar aqui e quero agradecer também de forma especial ao pastor Joversi, que teve a coragem de me convidar, não é? Para estar com vocês. E olha que ele me deu uma tarefa gigantesca. Eu estou pregando desde segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã na Igreja da Liberdade, domingo à noite na Igreja Videira. E me dá vontade de pregar de dentro daquele caixote ali com ar-condicionado. Mas é um prazer, irmãos. Eu sou pastor, fui pastor da Igreja Batista Central em Campinas por 12 anos, quase 13. Eu entreguei o pastorado lá no dia 25 de outubro e estou com posse marcada para o dia 9 de janeiro, na Segunda Igreja Batista em Goiânia, onde sou membro, de onde eu fui membro, me casei, fui consagrado ao ministério pastoral naquela igreja. Fui enviado ao seminário pela Segunda Igreja em Goiânia, depois 4 anos de mestrado nos Estados Unidos. E de lá eu fui para Campinas, em São Paulo, e agora Deus nos chama para Goiânia. E quero dizer aos irmãos do meu prazer, da minha alegria de estar aqui com vocês, desfrutando de tanta coisa boa e gostosa dessa terra. Mas o meu prazer maior tem sido abrir o texto bíblico e poder compartilhar ele com vocês. Nós começamos na segunda-feira a estudar a carta de Judas. Quem não veio, eu tenho a impressão de que o pessoal da mídia está gravando tudo, é isso mesmo? Então, se você não acompanhou a série desde segunda, você pode encomendar com eles ou ouvir deles como vocês podem ter acesso às demais mensagens. Eu tenho por hábito pregar de forma expositiva, ou seja, eu tento discernir o momento da igreja, o momento social em que a gente vive, e peço a direção de Deus sobre que livro das Escrituras seria importante para aquele momento. E ao longo desses anos na Igreja Batista Central em Campinas, eu já preguei o livro todo de Gênesis, de Êxodo, mais da metade do livro de Levíticos, Efésios, Tiago, 1 Timóteo, etc. São diversos. E a forma como eu busco fazer, e os irmãos que estão acompanhando têm visto, é de tentar criar um interesse maior da congregação pela leitura e pelo estudo das Escrituras, porque afinal de contas, ser integralmente submisso a Cristo, que é o nosso tema, significa ser integralmente submissos às palavras de Cristo, às Escrituras. E soube pelo pastor Joversi que há um ministério Pregue a Palavra de Atibaia, da primeira Igreja Batista de Atibaia, do pastor Mendes e toda a equipe, onde eles trabalham métodos de pregação expositiva, eles ensinam, eles aplicam isso. E eu quero encorajar os colegas pastores a procurarem o pastor Joversi e ver uma forma de participarem disso. Sei que o pastor Adailson também participa de um desses grupos e também me coloquei à disposição do pastor Mauro, do pastor Adailson, para aquilo que eu puder, para ajudar os irmãos nesse propósito desse desafio de pregar as Escrituras de forma expositiva. E se os irmãos tiverem interesse de conversar mais sobre isso, podem me procurar ao final, até o fim da convenção, e a gente pode trocar algumas ideias e eu compartilhar com vocês algumas experiências. Mas considerem isso, considerem encontrar nesse método de exposição bíblica, fazer dele o lema do seu ministério, o foco do seu ministério. E nós temos esse pessoal tão querido, que é o pessoal da PIBA, Primeira Igreja Batista em Atibaia, e se os irmãos desejarem, procurem pastor Joversi e ele vai ajudar vocês sobre isso. Mas hoje à noite eu quero convidar você a abrir em Judas, carta de Judas.
Judas é o penúltimo livro da Bíblia, é o primeiro livro antes do Apocalipse. É Apocalipse e antes dele Judas. Judas, versículo 17. Nós vamos ler de 17 a 25, e hoje à noite, encerrando esse nosso tempo, nesta carta de Judas, porque amanhã eu devo começar outra mensagem para amanhã e sábado. Judas, versículo 17. Na segunda-feira nós falamos sobre os crentes batistas, olhando para os versículos 1 e 2. Na terça-feira nós falamos do combate dos batistas, versículo 3 e 4. Ontem nós falamos da consciência dos batistas, versículos 5 a 16. E hoje à noite, terminando a campanha dos batistas, versos 17 a 25. Diz assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, através de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Eu gosto muito de ler história mundial, história do Brasil, história dos batistas, mas em particular a história da Segunda Guerra Mundial é para mim muito preciosa. Eu gosto de ver as estratégias e as táticas, e há muito que nós podemos aprender. Uma das lições que a Segunda Guerra Mundial nos ensina é através da pessoa do primeiro-ministro britânico daquela época, um senhor chamado Winston Churchill. No seu primeiro discurso para a sua nação, a Inglaterra, Winston Churchill, no dia 13 de maio de 1940, foi até a Câmara dos Deputados e dentre tantas coisas, proferiu uma frase que ficou famosa na história. Ele disse assim: lembrem-se que na Segunda Guerra, a Inglaterra e os aliados combatiam os nazistas de Hitler. E o Churchill disse assim: não tenho nada para oferecer, porque as forças nazistas eram enormes e já se temia a perda da guerra para os nazistas. E imagina você, o seu chefe maior de Estado, né, vira diante de você e diz: olha, eu não tenho nada para oferecer, apenas sangue, o meu sangue, sacrifício, lágrimas e suor. Não tenho nada, mas o que eu tenho, o meu sangue, o meu sacrifício, minhas lágrimas e meu suor, eu darei pela minha nação, a Inglaterra, disse ele. A coisa foi ficando pior durante a guerra e poucos dias depois, no dia 4 de junho daquele mesmo ano, 1940, Winston Churchill esteve de novo na Câmara dos Deputados e ele foi falar sobre a evacuação das forças aliadas de uma cidade na França. Havia o risco de mais aquela frente de batalha
agora estacionada ali em Dunkerque, na França, de haver várias mortes. E aí o Churchill, ele vai diante do Congresso e de novo ele diz algo que vale a pena ser ouvido, abre aspas: não levantaremos bandeira branca, não fracassaremos, continuaremos até o final, não vamos retirar as tropas, lutaremos na França, lutaremos nos mares, nos oceanos, lutaremos no ar com confiança crescente e com força ascendente, defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo, lutaremos nas praias, lutaremos nos lugares de pouso, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nós jamais nos renderemos. A determinação de Churchill, essa determinação cega de não retroceder, essa determinação de encorajar o seu país, dizendo que se preciso fosse, ele daria o seu sangue, fez com que Inglaterra e os aliados vencessem de vez as forças nazistas. Eu cito esse exemplo porque é esse tipo de determinação que Judas quer que nós, povo batista, tenhamos diante da maior de todas as batalhas que a história da humanidade já enfrentou, que é a batalha pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos, conforme Judas fala no versículo 3. Queridos, nossos inimigos não são os nazistas, nossos inimigos não são os muçulmanos, nossos inimigos não são de carne e osso, nossa luta não é contra carne, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta é contra a apostasia, a nossa luta é contra os ensinos de demônios que Paulo vai dizer que são os mísseis, a artilharia pesada do inferno, nessa luta contra principados e potestades. Irmãos, o que está em jogo não é um país, não é um continente, nossa pátria não é aqui. Eu fico vendo crentes assustados, espalhando vídeo pela internet, WhatsApp, os muçulmanos estão tomando conta do mundo. Irmãos, isso é só o princípio das dores. Nossa luta não é contra eles, nossa luta é contra os principados e potestades que usam de doutrinas de demônios para destruir a igreja. Nós batalhamos pela preservação da verdade revelada na Bíblia. Nós batalhamos pela preservação dessa verdade porque nós sabemos que quanto mais doutrinas mentirosas infiltram no nosso meio, mais o coração dos crentes vai deixando de amar. E Judas soa a trombeta, já no final da era apostólica, ele diz, nós temos que fazer algo, e aí ele descreve quem é o soldado cristão, ele fala o tipo de batalha que nós estamos enfrentando, ele diz como nós devemos agir para enfrentar os apóstatas, e agora, terminando a carta dele, ele vai dizer para nós sobre a estratégia, a campanha que nós devemos adotar, se nós quisermos vencer essa guerra. E para essa campanha acontecer, a campanha dos batistas integralmente submissos a Cristo, faremos bem se observarmos os 4 princípios que Judas aponta para nós aqui no texto. Primeira coisa que Judas diz, versos 17 a 19, ele diz assim, armem-se para o combate. Armem-se para o combate. Os historiadores dizem que o que fez o Japão se render foi o arsenal atômico dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki bombas pesadíssimas, nucleares, que devastaram aquela região.
E isso fez com que o primeiro-ministro ou o imperador japonês procurasse o conselho de guerra e negociasse uma forma deles renderem e que não fosse tão humilhante. E os historiadores então dizem, naquele momento, quando os Estados Unidos lançam aquelas 2 bombas que devastam a região, que colocam o Japão humilde diante da guerra, para o bem ou para o mal, as 2 bombas determinaram o fim da Segunda Guerra Mundial. É impressionante isso. E esse é outro ensino que a Segunda Guerra nos ensina. Estar bem armado, saber usar as armas, é um dos princípios de estratégia para se obter sucesso em qualquer combate. E Judas está dizendo, vocês precisam se armar, do contrário, vocês continuarão escravos do pecado. Do contrário, vocês continuarão seguindo a caminho das trevas, trevas eternas. E aí Judas nos mostra que as armas que nós devemos ter é a palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso 17. Todavia, amados. Essa expressão, todavia, está ligando os versículos que a gente vai ler agora com os que acabamos de ler até o verso 16. E se você ler no verso 16 o que ele diz, ele vai falar de gente egoísta, ele vai falar de gente carnal, ele vai falar de gente que segue seu próprio impulso, ele vai falar de gente apóstata, que é apóstata porque são escravos do pecado, e ele vai dizer, olha, a única forma de nós não sermos escravos do pecado, é se nós nos lembrarmos, verso 17, do que foi dito pelos apóstolos. Quando nós nos lembramos do que foi dito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos armamos, ele diz. E o que foi que eles disseram? Verso 18, eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. E aí ele de novo, de uma forma até repetitiva, ele desmascara os apóstatas. E ele diz, vocês não podem seguir essa gente causa divisão. Soube através de um colega aqui, que eu não sabia do detalhe, pastor Mauro me contou, que o trabalho batista no estado do Acre foi totalmente, ou praticamente todo, devastado por um determinado grupo de divisão. Trabalho de anos, gente que infiltra, que divide, que destrói. E Judas está dizendo, olha, nos últimos tempos esses zombadores, eles vão seguir os seus próprios desejos, eles são os que causam divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, mas não têm o Espírito, eles não têm o Espírito de Deus. Irmãos, fujam daqueles que seguem a própria tendência da sua alma, sigam aqueles que leem, proclamam, vivem as Escrituras. Judas está dizendo que a nossa arma é a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é inspirada por Deus, ela é suficiente, e ela nos foi entregue pelos profetas e pelos apóstolos. E se nós quisermos vencer a batalha contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, contra essas tendências pecaminosas que nos destroem, nós devemos nos armar com essa palavra. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo falando dessa palavra, 2 Timóteo 3, de 15 a 17. Paulo diz assim, Timóteo, desde criança você conhece as sagradas letras, desde criança você conhece a Bíblia. Sua mãe e sua avó, Eunice e Lloyd, ensinaram você desde cedo.
E olha o que é essa palavra para você, Timóteo. São capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus te torna sábio no que diz respeito à salvação pela fé em Cristo. Sabe por quê, Timóteo? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus, útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Arme-se da palavra, queira as Escrituras, queira a escola bíblica dominical, queira o púlpito do seu pastor, queira que ele abra as Escrituras e ensine as Escrituras para você, beba disso, arme-se disso. Sabe por quê? Porque só as Escrituras vão nos dar sabedoria para a salvação. É nas Escrituras que nós vamos encontrar repreensão para a nossa alma teimosa, correção para o nosso coração corrupto, instrução na justiça para a nossa inclinação maldosa. E aí o Espírito de Deus pega esses ensinos das Escrituras que nós guardamos na mente, no coração, e faz com que esses ensinos se transformem em chamas dentro de nós, inclinando-nos para o amor à verdade e à justiça. Irmãos, nessa luta a gente precisa fazer o que Judas está dizendo. Nós precisamos nos lembrar das palavras dos apóstolos. Nós precisamos nos armar com a palavra. Mas em segundo lugar, nós precisamos nos alicerçar na palavra. Olha o que ele vai dizer no versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. Edifiquem-se na santíssima fé. Construa a sua vida sobre a santíssima fé. O que é a santíssima fé? A santíssima fé é o que ele diz no verso 3. É a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, é a palavra de Deus. Irmãos, tem muita gente construindo a vida em cima de opinião, em cima de tradição, em cima de fofoca, em cima de mentira. Tem muita gente construindo a vida em cima de estudo irresponsável distribuído na internet. Tem muita gente construindo a vida através de mensagens vulgares que nós espalhamos pelo WhatsApp. Mas Judas está dizendo que a nossa vida deve ser edificada na santíssima fé, na palavra, nas Escrituras. E aí ele vai dizer mais, fé que vocês têm. E aí ele vai explicar como é que a gente pode alicerçar a nossa vida na palavra. Olha o que ele diz, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Irmãos, orar no Espírito Santo não significa orar em línguas estranhas. Não significa orar em mistério. Quem fala em mistério, Paulo... Aliás, irmãos, todas as vezes que a expressão mistério é usada por Paulo no Novo Testamento, Paulo não está falando de línguas, e Paulo está falando do mistério de Deus, de salvar judeus e gentios no mesmo Messias, Cristo Jesus. E aí a pessoa inculta, sem sabedoria, sem estudo das Escrituras, vai lá e vê em Corinto, fala em mistério, aí acha que falar em mistério é falar xalamalá, xalamalá, xalamalá. E Paulo está dizendo, orar no Espírito. O que significa orar no Espírito? Porque Judas está dizendo para nós que nós devemos orar no Espírito, se nós quisermos alicerçar a nossa vida, edificar a nossa vida na fé santíssima. O que significa orar no Espírito? Paulo também vai dizer que nós devemos orar o tempo todo, orar e sem cessar. Se orar no Espírito é o mesmo que orar em língua, e ele diz orar sem cessar, ele está dizendo ora o tempo todo em língua estranha. Não, não é isso. Orar no Espírito significa duas coisas pelo menos. Orar no o Espírito Santo é o motor, e o Espírito Santo nos aponta para o mapa. O Espírito Santo, ele é um motor porque ele move a gente a orar.
O Espírito Santo é um motor porque ele nos motiva, ele nos capacita, ele nos energiza, por assim dizer. Ele coloca em nós esse desejo ardente de continuar na brecha orando. Eu não sei se nós temos vendendo ali, mas se não, eu tenho certeza que o pastor Joverci pode encomendar um livro da editora Fiel, Diários de David Brainerd, escritos por Jonathan Edwards. E esse homem conta nos diários dele, das histórias dele em oração. Ele diz que ele tinha acordado várias vezes ao longo da vida dele, ele anotando nos diários dele a experiência dele com Deus. E aí ele diz, em vários momentos eu não conseguia orar, mas aí o Espírito de Deus veio sobre mim em poder e me motivou, e me incentivou, e me energizou. E vez após outra, ao longo da experiência desse homem com Deus, ele vai dizendo que se o Espírito Santo não for o motor, nós não oramos. E aí isso me faz lembrar de Spurgeon. Spurgeon dizia, quando você não tiver com vontade de orar, ore pedindo a Deus que te dê vontade. Deus, eu não tenho vontade de orar. Deus, o teu Espírito precisa acender em mim a vontade de orar. Deus, eu quero orar pelo Espírito, no Espírito. Esse é o motor, irmãos. A oração é como quem respira. Quem para de orar, para de respirar. E quem para de respirar, morre. E aí, de vez em quando, a gente precisa desse desfibrilador do Espírito, esse equipamento de Deus que vem no nosso peito. Já viu nos programas de televisão, aquele negócio que eles põem no seu peito assim, bum, te dão aquele choque, seu coração volta a bater, você volta a respirar. Então, Paulo, Judas estão nos ensinando que a gente precisa do Espírito para de tempos em tempos, momento após outro, vir a nossa alma e nos acordar de novo, nos fazendo viver novamente, dizer agora eu oro e seguir orando. O Espírito Santo é o motor da nossa oração. Mas ele é também um mapa. Nós precisamos aprender de novo, irmãos, a orar lendo a Bíblia. Sabe por que os católicos rezam o Pai Nosso? Porque durante muito tempo, na tradição cristã, a forma de se orar era abrindo a Bíblia e orando à medida em que você lia o texto bíblico. Claro, no caso deles, transformou-se em mera reza. Mas o princípio que está lá deve ser resgatado por nós. Você, no momento seu a sós com Deus, abrir o texto bíblico e não só ler o texto bíblico, mas dizer aquele texto bíblico para Deus, dizer para a sua alma, fazer daquele texto bíblico a sua oração. O Espírito vai nos conduzir no mapa da oração, que é a palavra de Deus. Por isso que a gente não passa de 5 minutos orando e já cansa, fica repetitivo. Faça um teste, por exemplo, pegue os salmos, comece a orar os salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ó Deus, meu filho tem andado segundo o conselho dos ímpios. Ou talvez, meu Deus, meu coração tem desejado o conselho dos ímpios, livra-me disso. Se você for orando e lendo frase por frase na Bíblia, sabe o que você vai descobrir? Que se você realmente estiver sendo guiado pelo Espírito que vai te mover, vai te faltar tempo para orar. A igreja de Jesus Cristo precisa redescobrir o valor de se orar lendo as Escrituras. Esse era o ensino de Lutero, esse era o ensino dos puritanos e dos reformadores. Era assim que os nossos pais faziam. Sabe o que mais eles faziam no tempo a sós com Deus? Por exemplo, quem foi à Convenção Batista Brasileira esse ano, viu a pregação do nosso orador de uma das noites, o pastor Paige Patterson dos Estados Unidos, ele lendo trechos do diário do nosso missionário que começou o trabalho batista no Brasil, William Bagby. Sim, diário. Por quê? Porque Bagby e toda a geração passada tinha por hábito escrever nos caderninhos as experiências deles com Deus. Você faz diário. Diário não é coisa de menina não, diário é coisa de crente.
Compra um caderninho, 99 centavos, R$1, seja o que for, e escreve, acorda de manhã, a sua oração: Deus, meu coração está assim, Deus, meu coração está assado. Não consegue orar? Escreva uma oração, escreva o que está se passando na sua alma, faça esse registro. Por isso que nosso tempo com Deus se torna tão mecânico e morno e frio e nos mata, porque a gente não ora no Espírito. A gente não pega a palavra e a oração. Nós precisamos, irmãos, de vitamina BO. Sabe o que é a vitamina BO? Bíblia e oração. Você quer ter uma vida de oração forte? Comece a usar a Bíblia na leitura e ore as Escrituras. Olha o que João Calvino falava sobre isso, quando ele está estudando o texto de Judas, versículo 20. Ele diz assim: essa ordem de perseverança da qual nos fala Judas em sua epístola depende de sermos capacitados com o imenso poder de Deus. Sempre que precisarmos de constância na fé, necessitaremos de recursos para a oração. E como as nossas orações são muitas vezes superficiais e mecânicas, o apóstolo Judas acrescenta no Espírito Santo, como que dizendo: a preguiça é tanta, a frieza é tanta, que ninguém será vitorioso como deve ser na vida de oração, sem que sejamos movidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito nos move e o Espírito nos guia. Agora, o Espírito nos guia como? Não é você fechando o olho e esperando alguma coisa aparecer na sua mente. Isso é budismo, isso não é cristianismo, isso é yoga, meditação cristã. Ser guiado pelo Espírito é ser guiado pelo Espírito nas Escrituras, lendo, orando as Escrituras. O Espírito é o motor, as Escrituras são o mapa. Se eu tivesse tempo para ler mais sobre o que Calvino fala sobre isso. Ele diz assim: somos tão inclinados a desanimar e a deixar de orar como devemos, que ninguém se aventurará a chamar Deus de Pai, a menos que o mesmo Espírito coloque a palavra em nós. Está vendo a conexão entre oração e palavra? Espírito de Deus e palavra de Deus. O Espírito de Deus não é uma força, não é uma energia. O Espírito de Deus é o próprio Deus, que nos revela Deus na palavra que Deus deixou escrita. Irmãos, nós precisamos disso. Um puritano inglês chamado Matthew Henry, ele diz assim: a oração é a enfermeira da fé. A maneira de edificar a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé é perseverando em oração. Nossas orações certamente prevalecem quando oramos no Espírito Santo, isto é, debaixo da orientação e da influência do Espírito, de acordo com a regra da sua palavra, com a fé, fervor e importunação perseverante e constante. Isso é orar no Espírito Santo, diz Matthew Henry. É orar as Escrituras, irmãos. Irmãos, nós precisamos de vitamina BO, de Bíblia e de oração, se nós quisermos edificar a nossa vida na fé santíssima. E sabe o que é que vai estar acontecendo à medida em que a gente ora as Escrituras, medita nas Escrituras, registra nossas experiências com Deus em anotações? Judas diz no verso 21, isso faz com que nós nos mantenhamos no amor de Deus. Manter-se no amor de Deus significa o que ele acabou de dizer: sermos edificados na santíssima fé através da oração no Espírito pela palavra, irmãos. Terceira coisa, ele falou que nós devemos nos armar, ele falou que nós devemos nos alicerçar. Agora ele vai falar sobre o dever que temos de anunciar o Evangelho de Cristo. Olha o que ele diz, verso 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam.
Essa é a primeira categoria de incrédulos que Judas aponta. Ele está dizendo, há 3 tipos de incrédulos para quem a gente deve falar do Evangelho. O primeiro, ele disse aqui no verso 22, são aqueles que duvidam, são os descrentes, os confusos. E ele está dizendo, olha, vocês precisam ter compaixão dessa gente. Irmãos, nosso evangelismo precisa ser carregado de amor e de compaixão. Não queira ser um xiita metralhando versículo bíblico sem amor e graça. Tenha compaixão antes. Tenha graça, anuncie o evangelho aos confusos. Depois ele diz ainda agora no verso 23, anuncie o evangelho de Cristo aos convencidos. Olha o que ele diz. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. Convencidos do quê? Convencidos de que eles estão certos na ignorância deles. Esses estão a caminho do fogo, a caminho do inferno. E Tiago diz, salvem eles. Por isso que eu fiquei tão feliz quando eu vi essa convenção trazendo a proposta da Cruzada Internacional. Nós precisamos, como povo batista, redescobrir o valor e a alegria da evangelização, irmãos. Salvar essa gente confusa, salvar essa gente convencida na ignorância. Mas o terceiro tipo, anuncia o evangelho de Cristo aos comprometidos. Comprometidos com seu estilo de vida. Olha o que ele vai dizer no verso 23. A outros ainda, mostrem misericórdia com amor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Ame as pessoas, mas não deixe o hábito pecaminoso delas contaminar você. Não deixe. Ame essas pessoas que todo mundo odeia, mas não seja um deles, um com eles. Eu batizei um homem na Igreja Batista Central de Campinas há 5 anos. Há 5 anos ele é minha ovelha, ele tem 51 anos. Ele me chama de pai. 51 anos, eu tenho 42. Ele chama minha esposa de mãe. Esse homem teve 2 casamentos no centro de Umbanda. Ele casou com 2 homens. Ele era transformista. HIV positivo. Um dia eu pregando na igreja, falando do amor de Cristo, era um domingo de carnaval, a juventude toda no acampamento, fiz apelo. O primeiro que veio à frente, me abraçou em lágrimas, foi esse homem. Comecei um processo de discipulado, andando com ele, dificílimo andar com gente assim. Esse homem, desde os 7, 8 anos de idade, ele foi abusado pelo pai dele. Todas as noites ele acordava sangrando na cama com o pai. Era viciado em cocaína quando ele chegou na igreja. Sentava sempre no primeiro, segundo banco. Ele tinha alucinações, ele disse que via jacaré, crocodilo saindo debaixo dos bancos. Abracei esse homem, amei esse homem, odiei o pecado desse homem. E aí um dia eu fui comprar roupa para ele. Ele vestia como mulher, ou quando não era como mulher, eram as roupas mais estranhas. E perguntei, fulano, você quer que eu compre roupas para você? Sim, claro. Aí fui comprar roupa com ele. Comprei a calça, ele tremia enquanto ele experimentava as roupas, saiu. No dia seguinte ele correu, voltou na igreja e sentou na minha sala e estava todo nervoso, suava. E aí ele falou para mim, por que você me deu essas roupas? O que você quer em troca de mim? Eu percebi naquele momento que ele poderia estar gostando de mim. Aí eu disse para ele, fulano, eu te dei essa roupa, porque eu te amo em Cristo. Eu quero que fique bem claro para você, eu jamais vou te pedir algo em troca por aquilo que eu fiz e ainda farei por você.
você vai convencer um tipo de amor em Cristo que é incondicional, eu não quero nada seu. E outra coisa que tem que ficar claro, eu não gosto de homem. Você é feio, velho e homem. Eu sou novo, bonito, homem, bem casado. Aí ele deu risada. Comecei a caminhar com ele, evangelizar. Um dia levei ele no shopping. Gente, amar gente assim, gente que vem do pecado, não é fácil. E aí ele precisando de roupa de novo, entrei numa loja, resolvi dar uma calça jeans para ele, e entrei, conversa vai e vem, e ele deixou a velha vida, mas ele ainda tem alguns jeitos da velha vida. E aí a pessoa que nos atendia ficou toda impressionada, olhando, e eu cuidando dele. E terminado tudo, ele lá empacotando a calça do moço, ele virou para mim e para ele e falou assim, posso dizer uma coisa? Eu falei, lá vem. Falei, claro. Olha, eu quero dizer o quanto o amor de vocês é lindo. Eu falei, pelo amor de Deus. E eu deixei ele falar. Como eu admiro gente assim como vocês, livres. Eu falei, fala mais. Ele já usou 2 palavras bíblicas, amor e liberdade. Falou, terminei, paguei a conta, tirei um cartão do meu bolso, o meu cartão, entreguei. Falei, olha, eu sou o pastor Leandro, pastor dele. Esse amor que você disse existe, é o amor de Cristo. Ele baixou a cabeça. Essa liberdade existe. Ele está livre do velho homem. E se você não conhece desse amor de Jesus, eu queria poder falar dele. Quando eu terminei de falar, esse homem chorava. Aí um dia um homem da igreja me chamou e falou assim, pastor, o senhor para de andar com esse fulano, porque estão achando que o senhor está com caso com ele. Eu falei, está amarrado, você e esses linguarudos. E eu repeti para ele, primeiro, eu sou homem, bonito, novo e gosto da minha mulher. Segundo, Jesus andou com gente desse jeito. A gente precisa aprender a amar, como Judas está dizendo. Amar. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Odeie o pecado dele, mas ame ele até o último instante. O fato é que esse homem hoje está com a vida restaurada. Restaurada. Largou drogas, largou a velha vida. E está firme e forte em Campinas. Nossa igreja ajudou ele a pagar as contas dele. Nossa igreja não, membros da igreja. Inscrevemos ele no programa Minha Casa Minha Vida. Ele comprou o apartamento dele, mobiliou o apartamento dele. E segue feliz para a glória de Deus. Fez os radicais no Recife. E quando ele ia ser missionário na Cracolândia, no centro de São Paulo, o HIV veio com força. Ele quase morreu e a médica, a infectologista disse, Luiz não pode ir para lá, porque se ele for para lá, ele morre. Isso foi a grande frustração da vida dele, não ter conseguido ser missionário. Mas irmãos, é isso que a igreja como um todo precisa fazer. Ela tem que anunciar o evangelho aos confusos, aos convencidos na ignorância, e a amar esses comprometidos com pecado, até que o coração deles se quebrem, se curvem diante de Deus. E por último, Judas vai falar da alegria com o cuidado de Deus. Nós devemos nos armar, nós devemos nos alicerçar, nós devemos anunciar o evangelho, mas ele termina a carta de forma linda, falando, aprendam a alegrar-se no cuidado de Deus. A partir do versículo 24, Judas vai dizer o que é que vai nos levar até o fim. Sabe o que vai nos levar até o fim na vida cristã, irmãos? Não é a nossa força de vontade. Eu fico triste quando fico vendo pregadores e evangelistas insistindo na força de vontade das pessoas. Nós jamais teremos força de vontade para o evangelho.
A graça de Deus, como diz Paulo em Efésios 2, a graça que nos dá fé, fé é dom de Deus. A graça de Deus é o que nos sustenta todo dia, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Eu durmo crente, acordo crente, vou morrer crente, porque a graça que começou em mim, a boa obra, vai terminar. E é isso que Judas está dizendo. Irmãos, aqui nós estamos porque Deus nos amou desde a fundação do mundo. Aqui nós estamos, como Judas disse no início, e nós falamos disso na segunda-feira, Deus nos amou, Deus nos chamou, e Deus nos preserva em Jesus Cristo. E aí agora Tiago, ou Judas, vai terminar sua carta falando disso, e ele está dizendo isso para que a gente se alegre nisso. Muitos são os falsos apóstolos, muitos são os apóstatas, muito é a tentação do pecado, mas ele diz, aqueles que estão em Cristo, ninguém, coisa alguma, conseguirá separá-los do amor de Deus em Jesus Cristo. E aí Judas diz assim, aquele que é poderoso para impedir-nos de cair. Sabe por que a gente não cai? Porque Deus impede. Aquele que é poderoso para impedir-nos de cair, para apresentar-nos diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, nós seremos apresentados a Deus sem mancha de pecado e com um coração alegre em Deus. O céu será o lugar mais alegre que já existiu por causa da presença de Deus. A esse Deus, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém, irmãos? É a esse Deus, é a esse Jesus que nós devemos ser integralmente submissos. A esse que nos amou, nos chamou, nos sustenta, e nos faz perseverar, nos impede de cair. Nós até tropeçamos, nós pecamos sim. João vai dizer na primeira carta que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, porém aquele que peca e arrepende-se e homologa o seu pecado diante de Deus, concorda com Deus de que é pecador e de que pecou, Deus é fiel e justo para perdoá-lo. Então você que me ouve hoje à noite, talvez tenha vivido uma vida só de tombos até aqui, de quedas. Talvez você esteja desiludido, esteja já cansado você talvez esteja dizendo assim, eu não tenho mais forças para tentar. Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca teve, eu nunca tive. Eu odiava crente, irmãos, eu me converti com 19 para 20 anos. 4 dias de festa no interior de Goiás, professor de matemática, bêbado um dia. A irmã de uma namorada que eu tinha naquela cidade me chamou para uma igreja e eu fui aquela noite querendo aparecer, entrei no templo bêbado, nunca tinha entrado em igreja de crente, odiava crente, e o pastor todo de terno e gravata, aquele calorão como hoje, e eu sentado lá e ele começa a pregar sobre pecado, pecado, pecado. De repente, acredite nisso ou não, o fogo passou, eu estava lúcido, entendendo aquilo. Ele fez o apelo, quem queria receber o perdão de Deus em Jesus e viesse à frente, eu fui, ele mandou eu ajoelhar, eu ajoelhei, eu era o único ajoelhado. Aí veio aquele bando de gente, acho que eram os anciãos da igreja, uma igreja pentecostal, puseram a mão sobre mim, começaram a orar em língua, blá, 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 e eu falei, gente, esse povo está orando em hebraico. Naquela noite, quando eu levantei dali, eu era um outro homem. E eu tinha tentado a vida inteira prosseguir minha vida de uma forma, na força de vontade. Como Judas acabou de dizer, eu estava convicto na minha ignorância, cheio de sujeira e de pecado na minha alma. Mas naquela noite, o Deus que me amou, desde a fundação do mundo, me achou
Ele que vinha me perseguindo a vida inteira, até aquele momento quando ele diz: chega, Leandro, agora você é meu, venha, creia, me chamou, eu criei, e desde então ele vem me impedindo de cair, e fará assim até o fim, a ele seja a glória, irmãos. E você hoje à noite pode provar disso, você hoje à noite pode beber disso, você hoje à noite pode sair daqui certo, de que Deus é mestre em pegar torto e transformar em reto. Tem um ditado que diz assim: pau que nasce torto, morre torto, até a cinza é torta, não é isso? Pois é, mas nas mãos do carpinteiro de Nazaré, esse pau endireita. E hoje à noite eu quero dizer a você que você pode sim receber dessa graça. Aliás, se há no seu coração o desejo disso, já é graça. É Deus começando em você esse desejo maravilhoso. Responda a essa voz hoje à noite. Submeta-se integralmente a Cristo hoje à noite. E persevere até o final, e saia daqui podendo dizer, como Judas conclui: ora, a Deus, aquele que é poderoso para nos impedir de cair, para nos apresentar diante da glória dele sem mácula, com alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todo sempre, agora e para sempre. Amém. Faça disso o seu cântico. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a nos armar com a palavra, que o Senhor nos ajude a alicerçar nossa vida na palavra. Que o Senhor nos ajude a anunciar essa palavra, que o Senhor nos ajude a viver em alegria pelo que o Senhor tem feito e ainda fará em nós. Fomos justificados, estamos sendo santificados, seremos glorificados, ó Deus, e que hoje à noite saiamos daqui todos inclinados a nos submeter ao Senhor uma vez mais, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe com paz, até amanhã.